Boa noite, minhas irmãs, irmãos se adentrarem aí. Então, hoje nós vamos seguir o nosso estudo aqui da escatologia, né? As últimas coisas que a Bíblia mostra, o fim de todas as coisas. Nós estamos estudando os sinais, né? Os detalhes dos sinais, do que a Bíblia diz que é o princípio ou o começo do fim das coisas. Nós estamos vivendo esses dias já temos falado um pouco sobre isso e hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo. Eu mandei a apostila para o grupo Mulheres que Oram, para a congregação, o grupo da congregação e também o grupo de liderança, todos do WhatsApp aí da nossa igreja, tá certo? Então lá vocês encontram a apostila, se vocês quiserem acompanhar a leitura. Boa noite, Nivaldo.
E boa noite, Lúcia, também. Além da Edenise, da Cristina, e da Miriam e da Marizene. Muito bem, então, irmãos, vamos dar sequência aqui para não perder aqui o fio da meada, certo? Nós estamos estudando, portanto, sobre os sinais da parúzia, né? De que os sinais dos últimos tempos, melhor dizendo. Então, nós falamos sobre equívocos que as pessoas têm em interpretar esses sinais e na aula passada nós apontamos algumas possíveis interpretações sobre esses sinais. E eu quero retomar só o finalzinho da aula passada com vocês, na página 31 da apostila. Certo? Página 31. A gente falou assim, outra compreensão geral acerca dos sinais dos últimos tempos, que não pode nos faltar, é a de que eles revelam tanto a graça como o julgamento de Deus. Então nós dividimos esses sinais em sinais da graça, sinais do julgamento e sinais de oposição a Deus. Quais são os sinais da graça de Deus? A proclamação do Evangelho a todas as nações do mundo e a salvação da plenitude, né? Da nação de Israel, a salvação da plenitude de Israel. Então são sinais de graça que apontariam para o fim dos tempos. O segundo tipo de sinais, assim por dizer, são os sinais do julgamento de Deus, que está também ali em sinais da parúzia, da volta de Cristo, né? Que precederiam, portanto, o fim, o juízo de todas as coisas, que são guerras, terremotos e fomes. Então expressam assim que Deus não está satisfeito com a humanidade no total, né? E por isso acontecem essas coisas como um aviso para que as pessoas se arrependam, enfim, né? E além desses sinais de graça e de julgamento de Deus, há aqueles sinais também que revelam que no mundo há uma oposição contra as coisas de Deus, né? E de forma que esses também se configuram um sinal sobre o fim dos tempos, que é a tribulação, a apostasia, o anticristo. Então, essas coisas se configuram o quê? Que nem tudo, né? Tem dado certo como nós gostaríamos que desse certo. Embora saibamos e creiamos que está dentro do propósito de Deus, mas ainda assim esses acontecimentos e previstos nas Escrituras Sagradas demonstram que nos últimos tempos haveria de aumentar aquelas forças opostas a Deus, ou oposta às coisas de Deus, chamado de anticristo na Bíblia, né? O que é anticristo? É tudo aquilo que se revela contra Cristo, que se põe, né, em oposição contra Cristo. E aí vem a apostasia também, que é o esfriamento da fé, porque o mundo se desviou da palavra de Deus, se desviou do amor, né? O amor de muitos esfriaria. Então, e a tribulação, que é momentos de angústia por causa da perseguição, por causa das doenças, das epidemias, da fome. Então, uma série de coisas que está acontecendo e vão acontecer revelam, portanto, esses aspectos ligados ao fim do mundo, ao julgamento de Deus. Sinais da graça de Deus, sinais do julgamento de Deus e sinais da oposição que ainda temos na Terra contra Deus ou contra as coisas de Deus, correto? E hoje nós vamos assim, então, detalhar mais esses sinais. Nós vamos ficar hoje, né? Não vamos esgotar o assunto, né? Porque não dá, é um assunto muito extenso e até polêmico, podemos dizer, porque por causa das muitas interpretações que tem sobre esses assuntos escatológicos. Né? Por exemplo, que algumas linhas, né, algumas alas da igreja interpretam que o evangelho tem que ser pregado a todas as nações de uma forma. Outra ala da igreja, eu falo assim, ala denominações, né? Igrejas diferentes, e até mesmo dentro de uma só igreja, né? Por exemplo, a presbiteriana, que é a nossa, pegar um exemplo mais próximo. Há modos de pensar diferente.
ok? Então, alguns são amilenistas no seu modo de interpretar os sinais e as escrituras, outros são pré-milenistas ou dispensacionalistas e assim por diante. Nós vamos explicar isso, né, ao longo do estudo, principalmente dessas três categorias aí de sinais: sinais da graça, sinais do julgamento e sinais da oposição a Deus. Nós vamos explicar, né, como que essas linhas interpretam esses sinais quando olham para as escrituras. Então é possível que você seja um presbiteriano, mas entenda o arrebatamento diferente de como a igreja presbiteriana mesmo pensa no arrebatamento, né? Sobre o milênio, Cristo vai reinar 1000 anos aqui na Terra ou não? Então, dentro de uma mesma igreja, não era para ser assim, mas muitas vezes por falta justamente do estudo adequado, assim, um estudo sistemático, eu digo, né? Não que não se tenha estudado, eu creio que tem se estudado o assunto, mas muitas vezes fica um intervalo muito grande entre um estudo e outro e nós acabamos esquecendo, né, as coisas. E por causa disso aí, muitas vezes nós assumimos interpretações diferentes dentro de uma mesma igreja. Correto? Então vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Mandem suas perguntas, fiquem à vontade, ou pelo WhatsApp, aí pelos grupos do WhatsApp, né? Ou pelos comentários, o que ainda é melhor, porque ainda eu vou ficar dando uma olhada de vez em quando aqui, eu estou na apostila, mas de vez em quando eu dou uma olhada lá do Boa Noite dos Irmãos. Agora a Beth está conosco. Boa noite, Beth. Deus abençoe a Gláucia também, a Joana e possivelmente o Zé Carlos. Deus abençoe a todos, tá bom? Então, perguntas, por favor, nos envie aí se tiver quiser algum esclarecimento aí. Então vamos lá. Nós vamos detalhar hoje esses primeiros sinais da apostila, sinais da graça de Deus, proclamação do evangelho a todas as nações, o que isso significa, e a salvação da plenitude da nação de Israel. Será que próximo à volta de Cristo, toda a nação, todos os judeus serão salvos? Será que pelo fato da pessoa ser judia ou ser israelita, ela já nasce salva? Então, essas são interpretações possíveis do texto, vamos dizer assim, né? A princípio, são interpretações aí da história, né? Mas nós vamos fazer uma exegese no texto, assim com vocês, para ver se realmente é isso que está falando e se é essa a interpretação que nós podemos assumir como igreja. Ok? Então vamos lá. Meu texto aqui travou. Vamos lá. Sinal de proclamação do evangelho de todas as nações. Ok? Vamos ver o texto? Vamos ler o texto primeiramente. Mateus capítulo 14. Mateus 14, verso 24. Vamos lá. É isso mesmo? Deixa eu ver se eu pus correto aqui, né? Eu acho que é o contrário, hein? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é 24:14. Eu acho que eu pus errado. É isso mesmo. É 24:14. Eu pus 14:24. Logo eu vi que tá errado aqui. 24. Mas já corrigi. Na apostila de vocês, por favor, se tá em Word aí, né? Quem quiser corrigir pode corrigir. É Mateus 24:14. E não 14:24. Diz assim: e será pregado esse evangelho. Jesus era o sermão profético, né? Que ele começou falando sobre a destruição do templo, que não ia ficar pedra sobre pedra ali, né? E ali, antes de falar sobre a grande tribulação, ele fala no verso 14 de Mateus 24. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ok? Então subentende-se aí que antes de vir o fim, antes de vir a parúzia, esse evangelho ele tem que ser pregado a todas as nações. Mas o que isso significa? Ainda, Marcos 13:10, que é o texto sinótico, né? O evangelho sinótico semelhante ao de Mateus.
Marcos 13:10. Vamos lá? Marcos 13:10 diz: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. É mais direto, né? Marcos é mais direto aí na cláusula que ele põe no evangelho dele. É necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações, antes, portanto, que venha o fim, antes que, né, que Cristo volte e assim por diante. Então, o anúncio de que os planos de Deus incluía abençoar todas as nações da terra foi revelado desde o início do chamado de Abraão, certo? Eu quero voltar um pouco antes com vocês para mostrar o seguinte, que a questão, né, da evangelização do mundo, essa questão que está subentendida aí nesse versículo que nós acabamos de ler, ela já tinha sido ventilada no Antigo Testamento, né? Apesar do judeu ele ser nacionalista e até exclusivista, porque de certa maneira ele se achava melhor do que os outros e por isso mais digno de ser salvo, né? Deus havia falado desde o princípio, desde Abraão, de que em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Portanto, Deus estava dizendo o quê? Que a sua salvação alcançaria o mundo. Então, alguns intérpretes bíblicos, por isso, né, interpretam e creem desta forma que essa questão de falar para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, foi um prenúncio de Deus de que o evangelho seria pregado em todo o mundo. Né? O evangelho seria pregado em todo o mundo, certo? Tá dando para compreender aí? Então, desde o Antigo Testamento, Deus já havia revelado que ele haveria de pregar o evangelho em todo o mundo. Assim, por todo o Antigo Testamento, nós podemos encontrar reafirmações desta promessa de Deus, de que o evangelho não é exclusivo para Israel, mas o evangelho ele deveria alcançar todo mundo. E se o evangelho vai alcançar todo mundo, Deus, lógico, Deus tem um objetivo por trás disso. Que objetivo que é esse? Salvar, certo? O mundo. Então, um dos sinais da vinda de Cristo é quando esse evangelho for pregado em todo mundo, e essa informação Deus dá desde o início, desde Abraão. E em todo o Antigo Testamento, Deus vai confirmando essa promessa de que o evangelho tem que ser pregado em todas as nações. Vamos ver alguns textos do Antigo Testamento? Joel 2:28. Vamos lá. Vamos lá, gente. Joel, capítulo 2, verso de número 28. Diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Aí ele tá falando, né, sobre a descida do Espírito Santo, mais propriamente. Esse é o 28, é isso mesmo. Então, essa é apenas. Eu vou tirar até esse texto aqui. O Salmo 100, vamos lá no Salmo 100? É porque eu adiantei aqui um texto aqui, desculpem. Vamos lá, Salmo 100. O que diz o Salmo 100 aí? Salmo 100, verso 1. Deixa o texto de Joel aí, que é para usar outra hora em outro contexto. Salmo 100, o que diz? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Veja o 99, um salmo antes também vai dizer assim, ó: reina o Senhor, tremam os povos. Então o que nós vemos com tudo isso, né? Um convite para louvar a Deus todas as terras, né? Reina o Senhor, tremam os povos. Então é uma mensagem para todos os povos. Isso, irmãos, deixa subentendido de que Deus alcançaria todas as nações, todos os terras, todos os povos. Então, é preciso que isso fique gravado, né? De que nós tenhamos isso
É isso mesmo. O livro está errado, que marcou aqui Joel 2:28. Então, fica subentendido, isso são apenas alguns versículos, mas, como eu disse lá em Abraão, né, lá em Gênesis 12:3, quando fala Abraão, nos profetas, nos livros históricos, tá essa mensagem de que Deus alcançaria, né, ou convidaria povos de todo o mundo, né, que colocaria ciúmes entre Israel. Eu não sei se é Jeremias agora ou Isaías, que Deus fala que vai colocar em ciúmes o povo de Israel com os povos gentílicos. Por que Deus está pré-anunciando isso? Por que Deus está falando? Certamente é porque o evangelho haveria de alcançar todas as nações, certo? Vamos ver mais um texto aí, Isaías 45:22, irmãos. Vamos lá, vamos ver o que diz aí. Volta um pouquinho sua Bíblia. Não, no Salmo você vai ir mais para frente um pouquinho. Se fosse Joel, era voltando. Isaías 45, verso 22. Olha aí. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ok? Então, Deus convidando os povos da terra a olhar para ele para a salvação. Ainda Isaías 52:10. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Ok? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, que esse sinal da proclamação do Evangelho a todas as nações, ele já está assim desenhado, né? Está predisposto já nas páginas do Antigo Testamento, né? Por que isso tem que ficar muito claro? Porque o judeu, né? Como eu disse, ele é exclusivista. Ele crê que a salvação é para ele, que ele apenas exerceria poder, né, governo sobre as nações. Deus colocaria eles como líder de todas as nações, né? Eles não criam assim num reino espiritual, né? O reino que Cristo veio trazer, né? Tanto é que Jesus foi acusado, né, de ser um rebelde, de incitar rebelião contra o Império Romano. Essa foi a acusação que os judeus levantaram para que Jesus fosse crucificado. E Jesus ele fala isso claramente no seu lá no tribunal, no seu julgamento, de que o reino dele que ele veio trazer não é desse mundo, né? Mas aí nós vemos que essa proclamação do evangelho a todas as nações, portanto, ela já vem prefigurada desde o Antigo Testamento. E o judeu não soube interpretar isso. Correto? No entanto, né, embora o Antigo Testamento fale sobre a evangelização das nações, de que Deus alcançaria o mundo, é Jesus que vai dar uma interpretação nova a essa profecia, né? Abra sua Bíblia agora em Mateus, né? Mais uma vez, em Mateus 24:14. Né? Ele vai pegar essa profecia agora de que Deus alcançaria todas as nações, e ele vai dizer assim, ó, vocês viram? Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: sabe aquela profecia de que Deus vai alcançar todas as nações? Quando ele alcançar então todas essas nações, vai vir o fim, né? Então é isso que Jesus está dizendo. Ele está dando um novo ar, um novo revestimento a essa profecia. Está acrescentando uma informação a mais, né? Até aí, o que era dito no Antigo Testamento é que Deus alcançaria as nações. Quer o judeu aceitasse isso, quer não, foi isso que Deus disse. Agora Jesus está dizendo que além dele alcançar as nações, quando ele alcançasse essas nações todas, seria um sinal de que estaria próximo à sua volta, né? Então 24:14 diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então o que, irmãos? Virá o fim, certo?
Então virá o fim. Então Jesus é aquele que vai dar uma interpretação à profecia de Deus de alcançar todas as nações. Correto? Deu para entender aí? Então tá bom. Então, né, nós vimos lá no Salmo 100, verso 1, Isaías 45, 22 e também Isaías 52, 10, que Deus falava que ia alcançar as nações. Jesus declara que o cumprimento dessa promessa seria um dos sinais da iminência do fim, né? Então virá o fim, quando for pregado o evangelho a todas as nações. E então, entretanto, na grande comissão, né, também lembrando que a grande comissão, Jesus fala para se pregar o evangelho, né? Ele dá esse sinal, ele emite esse sinal em forma de ordem, né? E de uma forma mais estendida. É a mesma coisa que Jesus está falando, só que ele está dando mais informação lá em Mateus 28, 19 e 20. Olha o que ele diz, né? Então, ou seja, ele está apressando a sua vinda. Na verdade, quando ele envia a igreja para pregar o evangelho a todas as nações, ele está dizendo, ó, a igreja, né, ele deve apressar a vinda do seu Senhor. E por isso ele manda a igreja cumprir. Porque se esse sinal não for cumprido, ele não volta. Até onde esse sinal não for cumprido, Jesus Cristo não volta. Por isso ele emite esse sinal, ele dá esse sinal através da grande comissão. Quando ele diz lá em Mateus capítulo 28, 19. Vamos ler lá, Mateus 28, 19 e 20. Diz assim: Ide, portanto, fazer discípulos da onde? De todas as nações. Ou seja, Jesus está mandando pregar em todo mundo. Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então ele está acrescentando, né? Que ir em todo mundo pregar é também fazer discípulos e batizar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, quando isto acontecer, ele volta. Ele volta. Então estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Certo? Jesus promete estar presente nessa obra que ele está enviando a fazer, que é a pregação do evangelho, que configura-se no sinal do fim das coisas e, portanto, da sua volta, da sua vinda. Ok, gente? Então vale ressaltar as explicações do Huckman aqui, que é o autor do livro que nós estamos seguindo, né? O Huckman dá e essas explicações definem ainda mais o significado da expressão a todas as nações. Ok? O Huckman diz assim, eu vou ler aqui para vocês, se vocês estiverem aí na apostila, vocês podem ler também. Uma vez que no grego a palavra nações vem precedida por um artigo definido, o que é um artigo definido? É uma, né, que dá qualidade a essa palavra aí, né? Ela define essa palavra, o, a, os, as. Então, né, está singularizando essa palavra aí, né? É uma palavra singular, é uma palavra específica, está definindo essa palavra. Podemos traduzir a expressão a expressão por a todas as nações. Então, como aparece lá, né? No grego dá para a gente entender a todas as nações. Jesus não quer dizer que cada derradeira pessoa da terra tem de se converter antes da parúzia, diz o Huckman. Uma vez que é evidente pelo restante das escrituras que esse nunca será o caso. Jesus também não quer dizer que cada indivíduo sobre a terra precisa ouvir o evangelho antes que ele retorne. O que ele efetivamente diz é que o evangelho tem de ser pregado por todo mundo com o testemunho, né? Ou como testemunho, melhor dizendo, para todas as nações, ok? Por quê? Porque não significa pregar o evangelho a todas as nações, não significa que tem que pregar a cada pessoa especificamente. Nós sabemos, né, através da história, que muitas pessoas já morreram sem ouvir de Jesus, né? E Deus, logicamente, tudo isso está dentro do conhecimento de Deus, dentro do plano de Deus, né?
de alguma forma que Deus não revelou totalmente, mas essas pessoas serão julgadas, né? Ainda que não conheceram a Jesus Cristo, não conheceram a palavra de Deus, né? Então, é natural que muitas pessoas morreram sem conhecer a Deus e sem conhecer o Evangelho. Foram para o céu, foram para o inferno, nós não sabemos. Mas Deus, ele está dentro do plano dele. E ele é justo, né? Romanos vai tratar um pouco sobre isso, né? Que serão julgados segundo a sua consciência se torna lei para eles, enfim, né? Então, Deus tem um plano, vamos dizer assim, especial para essas pessoas. Mas aquelas que ouviram do Evangelho, essas vão ser julgadas através do Evangelho. Se elas receberam o Evangelho, aceitaram o Evangelho, ou refutaram, não quiseram, né, saber de Cristo. Correto? Mas não significa que todas as pessoas da Terra obrigatoriamente têm que ouvir do Evangelho. Essa expressão, né, a todas as nações, né? Então virá o fim, né? Como nós e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, olha lá, por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, né? Então, essas as nações não são indivíduos, são grupos, são pessoas, são etnias, ó, correto? E não necessariamente cada pessoa do globo terrestre. Isso nunca aconteceu e não vai acontecer. Se nós esperarmos que haja um tempo em que todas as pessoas do mundo conhecem a Jesus, né, e isso pode e certamente prejudicará a nossa a nossa forma de interpretar a volta de Cristo aí, né, e ser pego de surpresa, quem sabe. Correto, gente? Então, todas as nações não são todas as pessoas. Há pessoas certamente que não ouviram. Embora a igreja tenha que se esforçar, né, como nós vimos lá na grande comissão, é dever da igreja fazer missões, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Né, o fato de que todas as pessoas não ouvirão do evangelho não exclui a é, não exclui essa obrigação, né, da igreja de pregar o evangelho, como nós vimos lá no, na grande comissão, ide por todo mundo. Bom, alguns biblistas afirmam que o despertamento missionário no Pentecostes, lá em Atos 1:8, né? Lembram-se? Vamos lá dar uma checada nesse texto da Bíblia. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Muito bem. Essa é a declaração de Jesus antes de ser assunto aos céus, antes de subir aos céus, né? Então, alguns biblistas afirmam que esse despertamento missionário que Cristo está criando ali nos seus discípulos, em Atos 1:8, de levar o evangelho a todo mundo, né, essa proclamação, e as missões mundiais, de uma forma em geral, são o sinal por excelência da chegada do fim dos tempos, né, irmãos? Então, quanto mais a igreja alcança o mundo, quanto mais as missões se tornam um cotidiano da igreja, um cotidiano do mundo, inclusive, sinal de que nós estamos nos aproximando da volta de Cristo. Porque é justamente quando, vamos dizer assim, o mundo tiver alcançado pelos missionários de uma forma global, né? Todos os continentes, todas as nações estiverem alcançadas, se é que já não estão, já não foram, é um sinal iminente de que Cristo está às portas. Ok? Então, nós não vamos abordar muito o assunto, mas a questão é que Deus tem alcançado. Eu recomendo a vocês, né, esse livro, Até os Confins da Terra, da Ruth Tucker, né? É um livro bem conhecido aí sobre missões, inclusive esse é do Reverendo Francisco. Então,
esse é um livro muito bom, que fala sobre o alcance, né, conta a história das missões, inclusive desde a Jerusalém aí, né, desde o início dos apóstolos até os dias recentes aí sobre a história das missões. Um excelente livro, né? E também o livro da Intercessão Mundial, que é um livro técnico assim que fala sobre os dados técnicos de como o evangelho tem alcançado e os desafios ainda do evangelho em cada país do globo, ok? Então é um livro interessante também para você conhecer esse aspecto aí de como o evangelho tem chegado no mundo aí nos nossos dias. Ok, gente? Correto? Vamos lá para ver se tem alguma pergunta, alguma colocação, não? O Léo também está conosco. Boa noite, Léo. E a Renilda, muito boa noite. A Gláucia citou aqui Daniel 7,14, né? Vamos lá, Gláucia. Eu não posso ter na hora o acesso, né, que você expõe. Então, vamos ver sobre o que você quis citar, né? Daniel 7,14. Assim, foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Muito bem, Glaucio. Né? Falando aí sobre as revelações do livro de Daniel, né? Naturalmente sobre o Messias aqui, sobre Cristo. E aí fala sobre os povos e as nações do globo, né? E naturalmente ilustrando. Muito obrigado, Glaucio. Ilustrando essa questão que nós estamos falando do evangelho alcançar todo o mundo, né? A evangelização do mundo como um sinal do final dos tempos, como um sinal da volta de Cristo. Muito obrigado, Glaucio. Muito pertinente a sua citação aqui. Vamos lá. Bom, então ficou claro, gente, que as missões se configuram nenhum sinal, né, da volta de Cristo, porque ela apoia, né, essa questão que Jesus disse que o evangelho seria pregado a todas as nações e não viria o fim. E lembrando também que a todas as nações não significa cada pessoa, mas significa povos, né, e nações propriamente dito, tá? Não significa pessoa em particular. E nós temos vivido dias assim, né? As missões têm alcançado níveis locais jamais alcançados e até mesmo pela civilização, porque tem pregado em etnias ainda desconhecidas e sem contato com a civilização, de forma que o evangelho tem sido pregado. Essa semana, inclusive, nós compartilhamos no Facebook aí sobre que a tradução da Bíblia, aí segundo alguns especialistas, chegou a 80% de todas as línguas faladas do mundo, né? Ou seja, muito próximo, né, de todas as línguas do mundo. Isso não quer dizer que a Bíblia tem que alcançar todas as línguas do mundo, né? São todas as nações, ok? Então, de qualquer forma, é mais uma evidência de que o evangelho tem se expandido por todo o mundo e a volta de Cristo a cada dia chega mais próximo, né? Fica mais próximo da gente. Correto? Então, tendo vencido esse assunto sobre o evangelho ser pregado em todo mundo como um sinal do fim, nós vamos agora para essa segunda questão, o sinal da salvação da plenitude de Israel. Esse assunto vai ficar para a semana que vem, uma parte dele, porque ele é muito extenso, né? Esse, principalmente, é necessário uma exegese mais profunda, né? Ele é mais polêmico, inclusive, porque há pelo menos 3 linhas principais aí de raciocínio, né? Uma literalista e 2 mais, vamos dizer assim, espiritualistas, que compreendem que esse Israel não é a nação, esse Israel, enfim, nós vamos tratar aqui, tá bom? Só estou falando que ele é mais extenso, esse assunto.
Então, muito embora Israel tenha deixado de ser uma nação a partir da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, e diga-se de passagem, Israel foi nação, é, se compararmos a outras nações, um período muito curto de tempo, né? Porque ele passa a ser nação praticamente com Saul, né? Quando Saul se torna rei, né? Apesar deles já estarem ali estabelecidos depois de Josué, Moisés, Josué, né? Mas ainda é um povo assim. Então, quando vai ser reconhecido como nação? Quando começar a ter o seu rei, né? A ter a sua bandeira, a ter a sua, enfim, uma série de coisas que configuram o que é uma nação. Mas vamos dizer aí a partir de Saul. E depois vem Davi, vem aqueles reis, e nós vemos que já no reinado do filho de Davi, que é Salomão, né, após o reinado de Salomão, a nação se divide, reino do norte, reino do sul, né? E aí o reino em 586, né, Israel é levado no cativeiro e some lá no cativeiro, ou seja, uma parte da nação ela é extinguida no cativeiro, e depois, né, depois de dezenas de anos aí também, a outra parte é levada para o cativeiro, para a Babilônia, e volta com né, quando Ciro, o rei Ciro, ele ordena a Israel que possa voltar. E depois começa, né, a volta, né, de Israel. Aí nós temos os livros lá de Neemias, de Esdras, né, o livro de Ageu, e esses livros vão contar a história sobre o retorno de Israel. Então, esse período, esses 70 anos, eles ficam sem nação, correto? Já ficam sem nação. E depois eles voltam, e é uma volta muito difícil, né? Muito árdua. E vai construir as casas, vai reparar o muro, e a construção do templo vai ficar largada durante 15 anos, e depois vai se construir o templo. As pessoas choram porque o templo ele é irrisório em comparação àquele templo de Salomão tão bonito que foi destruído por Nabucodonosor, né? E aí, com esse pequeno templo que é feito ali em Esdras, né? Depois, Herodes vai reformar esse templo e vai ficar um belo templo, um templo maravilhoso na época de Jesus, a ponto dos discípulos, quando Jesus está saindo lá, falam: Olha, Senhor, tá vendo? Olha que coisa linda isso. E Jesus diz assim: aqui não ficar. E aí começa o sermão profético, né? A nossa aula está tudo baseada principalmente nesse sermão escatológico profético de Jesus, correto? Então, esse Israel, né, essa nação de Israel, ela deixa de existir novamente em 70 depois de Cristo. Tá certo, gente? Ela volta, né, ela passa assim centenas de anos como nação, mas assim, né, lembrando que ainda como nação, seja no tempo de Esdras, Neemias, ela é uma nação que presta, né, a sua fidelidade aos impérios, né, ao Império Babilônico, depois do Império Assírio, depois aos macedônios, lá os gregos, e depois aos romanos, certo? Nos romanos, em 70 depois de Cristo, eles são destruídos novamente. E quando é que Israel volta a ser nação novamente? Em 1948. Ou seja, quase 2.000 anos, Israel ele, né, fica no mundo aí, né, o povo da dispersão lá que Pedro escreve, que Tiago escreve, é esse povo que fica espalhado por todo mundo, nas muitas vezes que Israel, né, teve que fugir da sua pátria, perseguido, maltratado, discriminado, enfim. Tá certo, gente? Então, lembrando que a história de Israel é uma história
é bem dramática mesmo, né? A história de Israel é uma história bem dramática, mas milagrosa, maravilhosa, né? Divina, porque não tem como não crer em Deus olhando para Israel, porque uma nação que sofreu o que Israel sofreu durante toda a história de Israel, e ainda assim se manter firme como nação depois de 2000 anos, só mesmo a intervenção divina. Nós cremos nisso, ok? Então vou ler na apostila. Isso foi apenas um resuminho aí para a gente tomar aqui novamente a leitura da apostila. Muito embora Israel tenha deixado de ser uma nação a partir da destruição de Jerusalém em 70 d.C. e ficar quase 2000 anos esquecida pelo mundo, o seu povo espalhado por todos os cantos do mundo, sempre discriminado e perseguido, jamais deixou de perder a sua história, língua, cultura e fé, certo? Gente, 2000 anos, quando Israel volta, ele volta com uma história, volta com uma língua e volta com uma cultura deles, de 2000 anos atrás, ok? Muitas vezes nós não conhecemos nem quem foi o nosso bisavô, né? E Israel tem toda essa história aí, né? E fé também, a fé no Deus de Israel, no Jeová, né? Então eles resgatam tudo isso quando em 1948 a nação é restabelecida aí, né? Então, apesar de tudo isso, eles foram milagrosamente preservados e tudo essa cultura aí, toda essa bagagem de Israel foi preservada. Em 14 de maio de 1948, Israel novamente foi reconhecida e restabelecida pela ONU, Organizações das Nações Unidas, como uma nação. Tanto em seu desterro, né, quando foi jogada fora, mandada embora, quanto em sua restauração, foram cumpridas as profecias ditas em Deuteronômio ao seu respeito. Certo? Eu estou lendo esse texto aqui, eu vou ler esse texto com vocês, porque ele vai casar com o texto de Romanos, do apóstolo Paulo, lá em Romanos 11, 25 e 26, quando o apóstolo Paulo vai dizer que o endurecimento vem em parte a Israel para a conversão dos gentios. Tá? Então, ou seja, não tem como não dizer que Deus é soberano, irmãos. Ele planeja tudo. Alguém pode questionar assim, por que Deus fez dessa maneira? Vá lá. Mas dizer que Deus não sabia, não conhecia, é ilógico. Ele não só conhecia, não só sabia, como ele predeterminou que essas coisas assim acontecessem para a glória dele e para a conversão dos povos do mundo. Certo? Está tudo na Bíblia. Então, veja lá o que acontece, né? Tanto o desterro de Israel, quanto a restauração já havia sido predito milhares de anos antes, né? Ainda lá, quando Moisés estava escrevendo a lei, de que aconteceria essas coisas com Israel. Israel deixaria de ser nação, e quando voltasse a ser nação, então, Deus restabeleceria esse povo. Tá certo? Então, esse se configura num sinal também da volta da volta de Cristo e, portanto, do fim dos tempos. O restabelecimento de Israel como nação. Então, quando Israel, em 1948, voltou a ser nação, esse foi um grande sinal de que a volta de Cristo está próxima. Tá bom? Mas vamos ver aqui as profecias acerca do seu desterramento e da sua restauração. Deuteronômio 28. Vamos lá? Deuteronômio 28, versos 63 e 64. Diz assim: Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra, a qual passais para possuí-la. Olha lá, Deus falando que Israel seria expulso da sua terra. Verso 64. O Senhor vos espalhará entre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais servirás a madeira e a pedra. Então, ao mesmo tempo que é uma profecia dizendo que Israel seria desterrado, é também uma exortação para que eles não sirvam, quando eles estiverem nessas terras longínquas, longe da sua pátria, eles não sirvam aos deuses de pedra e madeira que as outras nações também serviam. Ok?
Vamos lá, outro texto, ainda em Deuteronômio 30, versos 3 e 4. Nós falamos sobre as profecias acerca do desterro de Israel. Agora nós vamos ver sobre a restauração de Israel como nação. Deuteronômio 30, versos 3 e 4 diz o seguinte: Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. Olha só que coisa linda, né? Então, irmãos, tudo está no plano de Deus, né? Tanto desterrar a Israel, e justamente porque Israel se deixa contaminar pelos deuses né, dos povos que ele possui. Desde o início ele desalojou muitos povos. Quando ele sai ali do Egito, né, Deus vai guiando Israel, Israel vai tomando ali as cidades de Canaã, né? Os Jebuseus, os Girgazeus, era aquela cidade que era Canaã e depois se tornou Israel. Mas ele desobedece a Deus e muitas vezes vai servindo aqueles deuses e Deus vai trabalhando com esse povo através dos profetas, através dos reis e ora Israel tá bom, ora Israel tá ruim para com Deus e vai acontecer naquilo que Deus já havia predito, né? Que eles seriam expulsos da terra deles, mas um dia Deus restabeleceria eles de novo. Isso acontece duas vezes na história. Uma vez no exílio babilônico, ok? E a segunda vez, como eu disse, quando Jerusalém é destruída no ano 70 depois de Cristo, certo? São dois exílios, sendo que o segundo exílio é muito mais amplo, né? No primeiro exílio, Israel passa apenas 70 anos, apenas, né? Uma geração aí de 70 anos, ou duas gerações, é, aí, né, se a gente considerar aí os netos e os bisnetos, os filhos e os netos, mas essa segunda vez que Israel é expulso, né, vai passar quase 2.000 anos, 1.900 anos, longe da sua pátria, né, expulso, mas Deus, ele cumpre sempre a sua promessa, irmãos. E aqui, como nós vimos em Deuteronômio 30, versos 3 a 4, Deus cumpriu em. Deixa eu ver se eu pus a data aqui, eu acho que eu pus a data. Em 14 de maio de 1948, isso mesmo. 14 de maio de 1948 foi assinado o tratado lá, né, da independência de Israel. Israel volta a ser nação. Né? E em 1967, se eu não me engano, 1967, é isso mesmo. Israel tem uma guerra lá, né? E ele consegue reaver Jerusalém, porque a princípio, quando Jerusalém não era de Israel ainda. Quando Israel se torna nação novamente em 1948, a parte de Jerusalém não faz parte reconhecida de Israel, mas há uma guerra. Israel vai lutar contra cinco nações árabes e vai vencer. É só coisa de Deus mesmo. É linda a história de Israel aí. Então, o que isso tem a ver com o nosso estudo escatológico? É que esse restabelecimento, essa reestruturação de Israel, e, portanto, combinando isso com o que o apóstolo Paulo fala, né, acerca de Israel, nos mostra que esse também é um sinal para o fim dos tempos, né? Um sinal para a volta de Cristo. Esse restabelecimento de Israel como uma nação para o mundo. Ok? E a partir daí, né, Israel vai ser novamente evangelizado. E vai acontecer uma coisa curiosa, que Jesus fala lá no Evangelho. Antes de acabarem de percorrer as cidades de Israel, eis que volta, né, o Filho do Homem. Será que não é agora que Israel está sendo evangelizado? Vamos falar isso mais à frente aí, tá bom? Vamos tratar um pouquinho sobre isso. Então, nós falamos assim, né? Quer no primeiro quanto no segundo exílio aí, que Deus cumpre essa profecia aí de Deuteronômio em Israel. Já falamos no subcapítulo anterior de como as missões
tem se configurado num sinal da iminência do fim dos tempos. Não falamos ainda, porém, que Israel, pós-restauração como nação, tornou-se um dos objetivos das missões cristãs em todo o mundo, né? Um principal objetivo, né? Um dos principais objetivos. Você vai colocar aqui na apostila, né? Um dos principais objetivos das missões cristãs no mundo. O resultado dessa evangelização a Israel é descrita na obra Intercessão Mundial, aquele livro que eu mostrei para vocês, né? Nos seguintes termos, abre aspas, os judeus messiânicos. Quem são os judeus messiânicos? São judeus convertidos ao cristianismo, judeus que creem em Jesus. Então, os judeus messiânicos aumentaram de 250 em 1967 para possivelmente 7 mil em 2000. Nós estamos já em 2020. Né? Ano passado mesmo foi né, dado na imprensa aí, internacional do grande número de conversão a Jesus Cristo dos israelitas novos, né, dos jovens israelitas lá em Israel, né, no ano passado e no ano retrasado. Então, eu não tenho os números atuais, o que eu tenho é os números de 2000, que são 7 mil judeus só em Israel que creem em Jesus Cristo já. Né? Então, um aumento expressivo a cada ano. Nesse livro Intercessão Mundial, eu não trouxe aqui para vocês essa informação, mas eu li, há um prospectivo, assim, né? Ele vai escalando uma escala de que até 2025 haveria então já milhões de judeus convertidos em Israel, porque a cada ano se converte, né? Muitos judeus estão se convertendo a cada ano lá em Israel a Jesus Cristo, ao cristianismo, portanto. Tá certo? Então é uma escala que é feita aí, né? Então isso demonstra o quê? Demonstra que as escrituras têm se cumprido a cada dia, né? 7 mil em 2000 e estão começando a ser reconhecidos por muitos como uma parte aceitável da sociedade israelense. Porque até aí os evangélicos, né, judeus não eram reconhecidos como uma religião em Israel, mas esses últimos tempos têm crescido tanto que já estão sendo reconhecidos como uma ala religiosa de Israel, né? Os cristãos israelenses, cristão mesmo, né? Judeus convertidos, porque lá há muitas religiões, há muitas denominações, o pessoal faz bastante missão, tem bastante igreja lá, mas cristão de origem israelense é mais difícil de acontecer, mas a cada ano tem se convertido mais pessoas. Então, nós falamos aqui, isto se não levarmos em conta a evangelização dos judeus espalhados em outras pátrias, porque as igrejas também, algumas igrejas, melhor dizendo, têm um foco, tem um foco especial em judeus, né, de evangelização de judeus. Há vários missionários, grupos missionários aí, que o alvo principal deles é alcançar judeus espalhados em todo o globo, certo? E isso tem acontecido também, tem aumentado, né? A conversão de judeus a Jesus Cristo, ao cristianismo, ano a ano, esse número tem sido aumentado, né? A mesma obra que nós citamos aí, a Intercessão Mundial, ela vai dizer nessa obra aí de 2003 o seguinte: entre todo o mundo tem havido uma resposta significativa entre os 15 milhões de judeus. Então, 2000, no ano de 2000 é onde ela faz a base dela, tinha 15 milhões de judeus no mundo. Cerca desses 15 milhões, 132 mil eram ligados a congregações messiânicas. Então existia 132 mil judeus cristãos no mundo, de 15 milhões, do total de 15 milhões. E mais 200 mil, né? 200 mil igrejas dos gentios, igrejas cristãs não judias, né? Dentre os que estão ligados aí a esses 15 milhões de judeus, certo?
Aí já são descendentes dos judeus, né? São os netos deles que têm se convertido ao cristianismo, e aí já, né, são parentes de judeus, vamos dizer assim. O que estamos dizendo é que a evangelização de Israel, bem como a projeção de aumento de convertidos dos judeus em Israel e no mundo, tem se configurado em um outro sinal para o fim dos tempos, como subtendido nas Escrituras. Né? Lá em Mateus 12, 23, como nós falamos há pouco, diz assim: porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Será que Jesus estava falando, né, porque ele é Deus e ele conhece todas as coisas? Ele estava se referindo a esse retorno de Israel, que agora Israel, né, as missões ou as igrejas, o evangelho alcançaria todas a cidade de uma forma geral a Israel? Quem sabe, né? Bom, e desde que Paulo declarou a plenitude da salvação de Israel na epístola de Romanos 11, 26, vamos ler lá? Né? Então, isso tem se configurado, o alcance de Israel, de toda a nação de Israel, tem se figurado como um importante sinal da volta de Cristo. Tá certo, gente? Então, veja lá, ó, Romanos capítulo 11. Eu vou ler o 25 também, para dar sentido. Romanos 11, 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, certo? Lembra-se que eu disse que esse texto, ele em conjunto lá com Deuteronômio lá sobre que Deus, né, desterraria o povo e depois traria novamente, ele nos traz essa ideia, né, de que a conversão de Israel, né, se configura em um sinal para a volta de Cristo. Então é isso que nós falamos aí, né? Romanos 11, 25. Então, o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Né? Essa partezinha, né? E todo Israel será salvo, é que dá muitas vezes uma confusão aí nas interpretações. Há três tipos de interpretações, né? Que nós vamos ver mais abaixo sobre essa cláusula aí. E nós precisamos, nós como filhos de Deus também precisamos fazer a nossa, por assim dizer, a nossa interpretação. Precisamos interpretar também as escrituras, certo? Vamos lá. Bom, então a gente vai falar o seguinte aqui. E desde que Paulo declarou a plenitude da salvação de Israel, na Epístola aos Romanos, 11, 26, e assim todo Israel será salvo, sublinhamos esse como mais um sinal específico do fim dos tempos. Há algumas interpretações do significado dessas dessa expressão. Há algumas interpretações do significado dessa expressão, das quais selecionamos três delas. Então, o que significa, né? O que a igreja, de uma forma geral, há três interpretações. Que a igreja, quando eu falo igreja, são os cristãos, né? Divididos em todas as doutrinas, denominações aí. Então, há três linhas de interpretações. Né? É lógico que nós, como presbiterianos, nos encaixamos em uma delas. Né? Mas os pentecostais se encaixam em nenhuma, portanto, né? Até mesmo aqueles que são considerados como seita, o Testemunho de Jeová, o Adventista do Sétimo Dia, os Mormons, eles também têm uma dessas três interpretações, certo? E nós, presbiterianos, batistas, metodistas, anglicanos, luteranos, assembleianos, enfim, também temos uma dessas três. Então, quer seja uma igreja cristã, ela vai interpretar esse texto de uma dessas três formas. Há pequenas mudanças, pequenas dentro dessas três, vamos dizer assim, que há formas ou detalhes
diferentes de uma igreja interpretar da outra, mas em suma, em geral, são essas três linhas ou essas três interpretações que os cristãos dão a essa questão de que todo Israel será salvo. Primeiro delas, a primeira interpretação, não estou dizendo que é a nossa, tá? A nossa não, né? Nós vamos tratar mais no final desse assunto aqui, que não é hoje. Bom, a primeira interpretação delas. A nação de Israel, como uma totalidade, embora não cada indivíduo, será convertida a Jesus Cristo e, portanto, salvo. Ainda sobre essa interpretação, gostaríamos de acrescentar que uma ala dos que assim interpretam essa passagem, literalmente, chamado dispensacionalistas, creem que uma conversão em massa dos judeus ou da nação de Israel se dará somente após a igreja gentílica ser arrebatada da terra. Tempo em que Deus voltará novamente a sua atenção a Israel, retirando o endurecimento que permitiu. Lembra do endurecimento lá? Romanos 11, 25? Depois disso, Jesus Cristo governará durante 1000 anos sobre a nação de Israel, convertida e a partir de um trono na cidade de Jerusalém. Então, essa é uma interpretação que, principalmente os dispensacionalistas, literalistas, dão sobre essa afirmativa de Paulo de que toda Israel será salva. Eles acreditam numa salvação literal da nação de Israel, embora não todos, né? Por que eles falam não todos? Porque Judas era judeu e não foi salvo. Claramente a Bíblia diz que ele não foi salvo, né? Então, mas há também, eu quero falar para vocês que há aqueles que creem que se a pessoa nascer judia, ela já vai ser salva. Tá certo? Dentro dessa linha aí, dessa primeira linha, como eu disse, nós não vamos tratar de todas, há diferenças, mas há aqueles que creem que. Né? E Paulo vai tratar isso justamente em Romanos, porque o judeu ele se achava salvo. Só pelo fato dele ser judeu, ele se achava melhor que os outros, né? E tinha a salvação assim como algo normal na vida deles. Né? Paulo vai tratar isso lá em Romanos, dizer assim: nem todo israelita, nem todo que nasce em Israel de fato é israelita. Né? Então, Paulo vai tratar isso, vai tirar essa exaltação, né, essa soberba dos judeus. Vai tratar isso lá na carta aos Romanos. Mas alguns cristãos de hoje, chamados dispensacionalistas, eles interpretam assim, que toda a nação de Israel vai ser salva. Mas quando é que isso vai acontecer? Depois do arrebatamento, Cristo vem sobre as nuvens e arrebata a igreja. E a partir daí ele vai começar a trabalhar, né? Ele vai dar uma atenção especial que agora já vai poder ser dado, porque vai tirar endurecimento de Israel por conta que os gentios já se salvaram, e vai começar a pregar, né, fisicamente ali em Israel e governar a partir de um trono em Jerusalém por 1000 anos na terra. Certo? Olha, essa não é a visão presbiteriana que nós damos a esse texto e nem a a questão do milênio, tá bom? Nós somos amilenistas. Essa é uma interpretação dispensacionalista, que é uma outra forma de enxergar os 1000 anos, de enxergar a questão de que toda Israel será salvo, tá certo? Essa não é a nossa visão, já adiantando. Então, ponto 2, a segunda interpretação. A salvação de todos os eleitos, né? Essa segunda ala aí, esse segundo, né? Segundo tipo de interpretação, diz o seguinte: a salvação de todos os eleitos. Eles creem na salvação de todos os eleitos, judeus e gentios, ao longo da história. Essa posição considera que Israel, como encontrado no texto, não seja restrito aos judeus somente, à nação de Israel somente. A época não se limita ao fim da história ou ao período iminentemente a paruse. Então, essa linha de interpretação, ela pensa o seguinte: olha, esse Israel aqui é a igreja. Esse Israel são todos os eleitos desde o começo do mundo até o final do mundo. Certo? Tá bom? Então, esse é um tipo de interpretação também, de que interpreta esse texto como a salvação de todo Israel será salvo, são todos os eleitos, judeus e gentios,
que é considerado a partir da vida de Cristo, né? A igreja é considerada, e isso é fato, como o novo Israel de Deus. Nós somos o novo Israel de Deus. Então ele interpreta que Paulo ali sabia disso, e quando ele fala que todo Israel será salvo, Paulo está se referindo à igreja, portanto, aos eleitos, né? E mesmo aqueles antes, né? Os que lá do Velho Testamento, como agora do Novo Testamento, coloca tudo num pacote só. Então essa é uma interpretação, né? A nossa, já para adiantar, a nossa ela vai se assemelhar mais, ou talvez até seja a terceira, o terceiro ponto, a terceira interpretação que nós vamos falar agora. A terceira interpretação entende que, como trazendo a salvação ao longo da história, a terceira interpretação entende que, como trazendo a salvação ao longo da história, o número total dos eleitos entre os judeus somente, né? Então é um pouco diferente da segunda interpretação. Todo Israel será salvo, será todo os judeus somente, a nação de judeus de Israel mesmo, Paulo está dizendo, durante toda a história, todos aqueles que foram eleitos judeus, desde o começo até o último dia quando Cristo volta. Né? É um pouco diferente. Todo Israel será salvo, serão todos os israelitas eleitos. Lembre-se que no ponto 2 é todos os judeus e gentios que se configuram na igreja. Mas o terceiro ponto, ou nós interpretamos assim, que todo Israel será salvo, são todo Israel, mas todo Israel ao longo da história. Tá? São todos os salvos israelitas ao longo da história. O número total dos eleitos é entre os judeus somente. Tá bom? Essa interpretação concorda com a segunda posição, ao entender todo Israel como não designando a nação de Israel como uma totalidade a ser salva no tempo do fim, mas sim como se referindo ao número de eleitos a serem salvos ao longo da história. Ela difere ou diverge da segunda interpretação, entretanto, ao restringir o significado de Israel aos judeus somente, enquanto a segunda diz que é judeus e gentios, que é a igreja, a terceira, que é a nossa, vai dizer que são judeus sim, é a nação de Israel, mas é a nação de Israel entendida e estendida ao longo de toda a história humana. Enquanto o primeiro grupo de intérpretes se autodenomina calma aqui, se autodenomina literais e realistas pelo método que aplicam para compreender o texto, acusam, né, esse primeiro grupo, que é os dispensacionalistas, acusam os outros dois intérpretes ou representantes interpretativos aí, por serem literalistas e espiritualistas ou alegóricos, né? Por não serem literalistas, de espiritualista ou alegórico, correto? Então, os dispensacionalistas, eles acham que eles têm a razão. Eles acreditam que todo Israel mesmo vai ser salvo, porque Jesus vai reinar durante 1000 anos lá, como eu disse, depois do arrebatamento da igreja. Então, eles são literalistas e acusam o ponto 1 e a segunda interpretação e a terceira interpretação de ser espiritualista, espiritualizar, né? Não dá a interpretação correta ao texto, né? E acaba espiritualizando, né? Um tipo de romantismo, né? E alegorizando, colocando símbolos quando Deus claramente ali está falando, né? Ou literalmente está falando que todo Israel será salvo, tá certo? É só para mostrar que há se confrontam esses grupos falando assim, teologicamente, a duros, né, a duros confrontos entre esses grupos, né, o grupo dispensacionalista, o grupo pré pré-milenarista, né? E o grupo amilenarista, que é o nosso, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre pré-milenismo, amilenismo e os dispensacionalistas, né? Que é uma forma de pré-milenarista também,
tá bom? Que são formas de interpretar, e aí não é só a questão dessa expressão todo Israel será salvo. Eles interpretam praticamente todos os eventos finais da Bíblia como literais. Né? O milênio vai ser literal, Jesus vai reinar 1000 anos aqui nessa terra, né? E nós, amilenaristas, cremos que esse milênio já é o período da tribulação, ou seja, o período que nós estamos vivendo agora. Tá bom? Mas isso é um assunto aí a posteriori, é lá mais próximo já ao final da nossa apostila, nós vamos falar sobre milênio, pré-milênio e dispensacionalismo. Tá certo, gente? Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que eu não tenha confundido muito a mente de vocês, mas que vocês, se tiverem qualquer dúvida, pode mandar aí no WhatsApp. Pastor, não entendi tal coisa, né? É, Fiquem à vontade aí para fazer as perguntas e a gente, quando possível aqui, vamos dando a resposta para vocês. Tá certo? O importante é que vocês compreendam aquilo que vocês estão lendo nas escrituras. Isso é muito importante, né? É ler e compreender. Isso aqui está falando sobre isso, né? E eu sei que há interpretações dessa forma ou daquela outra forma sobre esse trecho das Escrituras, mas eu creio assim. Eu creio que Cristo vai voltar nas nuvens e vai levar a igreja, e acaba e é o final de tudo. Essa é a nossa visão, a visão milenista. Né? Enquanto outros acreditam que Cristo vem nas nuvens, aí arrebata a igreja, não sei aonde a igreja vai ficar, né? Cristo vai ficar aqui na terra e vai ficar governando durante 1000 anos. E depois que acabar esses 1000 anos, aí sim, então, aí vai para o céu e aí vai vir nova céu, nova terra. Então, ou há uma segunda vinda. Nós vamos tratar sobre tudo isso, né? Nos pormenores aí, mas no fim, quando a gente tiver já próximo de juízo final, dessas coisas aí no final da escatologia. Tá certo, irmãos? Muito obrigado pela presença de vocês, pelo estudo, pela alegria que vocês nos dão aqui nessa noite. Que Deus abençoe a todos. Valeu.